Amém? Jesus é o Senhor. Boa noite, irmãos e irmãs, também amigos que estão assistindo o nosso canal pelo YouTube, o canal da Igreja em Ribeirão das Neves. E hoje nós estamos na sessão do jornal Árvore da Vida. Vamos compartilhar mais um tópico desse jornal, que é um jornal preciosíssimo, que traz para todos nós, a palavra de Deus de uma maneira bem clara, em todos os aspectos do nosso viver. É uma ajuda muito grande que nós temos para que nós possamos crescer na fé, E não somente isso, para que possamos estar aprendendo mais com o Senhor. E hoje nós vamos compartilhar um tópico preciosíssimo. O título dele, nem por poder. Ele se baseia em Zacarias. Zacarias foi um profeta do Velho Testamento, um irmão precioso, um profeta precioso de Deus. E no período dele foi logo depois do retorno do povo de Israel do cativeiro da Babilônia. Eles ficaram lá durante muitos anos, presos, e ficaram desanimados, estavam lá numa terra distante, estranha, e sob o jugo, de terem sido levados, tirados da sua pátria-mãe, da sua casa, e levado para esse lugar. Então, logo após o retorno do povo de Israel do cativeiro na Babilônia, apatia e desânimo tomaram conta dos judeus, de modo que deixaram de lado a reconstrução do templo. Que o intuito deles voltarem para Jerusalém era para reconstruírem o templo. E passaram a cuidar dos próprios interesses, ou seja, o templo fica para depois, mas tem a nossa vida humana, então eu preciso cuidar dos meus interesses, O Senhor, deixa o Senhor depois, tal. Se der tempo, a gente volta a construir, volta a reunir, volta a ler a Bíblia. Primeiro eu preciso cuidar de mim. Então isso aconteceu com o povo de Israel na época que eles voltaram de Babilônia para reconstruir o templo. Foi nesse contexto que Deus suscitou dentre o povo Ageu e Zacarias. Foram dois profetas que Deus levantou dentre o povo naquela época para mexer com o povo. Deus precisava mexer com o povo, então a melhor maneira de mexer com o povo em si era com que a sua palavra chegasse até o povo. Então esses dois profetas que atuaram conjuntamente e não mediram esforços para corrigir os problemas espirituais do povo e conduzi-los para o propósito para o qual eles foram libertos. Qual foi o propósito para o qual eles foram libertos? Eles, na verdade, foram libertos por Deus. O Senhor interveio, eles, no clamor deles lá em Babilônia, Deus interveio e os libertou. Mas qual que era o propósito da libertação deles? Edificar o templo, edificar a sua casa, edificar Jerusalém. Ageu foi bastante prático, foi um dos profetas. E suas palavras produziram efeito no momento, fazendo com que todos passassem a dedicar-se com mais afinco à obra de Deus. Contudo, com o passar do tempo, o desânimo bateu-lhes a porta novamente. Então eles começaram muito bem animados, estamos indo para Jerusalém, para edificar a casa do Senhor, edificar o templo, edificar Jerusalém. Começaram bem animados, mas de repente eles se esfriaram, eles pararam, eles ficaram desanimados. Então entrou Zacarias, está vendo? Ageu entrou no início, vendo o desânimo do povo, falou a palavra de Deus, reanimou o povo, mas depois o povo desanimou de novo, o povo parou. Então aí entra Zacarias. Então Zacarias passou a profetizar. Dessa maneira, desta vez fazendo com que o povo olhasse mais adiante. Está vendo como que Deus ele é precioso. Por meio de Zacarias, Deus fez com que sua palavra chegasse ao povo, mas para que o povo olhasse adiante, mais à frente. Aleluia!
Seu nome, que significa Jeová se lembra. Esse é o significado do nome de Zacarias. Mosquito. Puxa vida. Nome de Zacarias. Seu nome, que significa Jeová se lembra, já apontava para o propósito de sua mensagem. Dizer ao povo que Deus se lembraria das promessas feitas, ainda que algumas parecessem ser adiadas. Por um lado, Ageu encorajou, eles começaram. No meio do caminho eles ficaram desanimados, né? E pararam. E aí veio Zacarias mostrando para eles, olhando para que eles olhassem mais adiante. Então o que acontece? Isso tudo é para que o povo pudesse lembrar, né? Das promessas que Deus fez. Deus, ele é cheio de misericórdia. E quando ele promete, ele cumpre. Zacarias, a exemplo de Ageu, encorajou o povo a concluir a reedificação do templo. Zacarias 4:9. Então nós vamos ver Zacarias 4:9. Zacarias 4:9. Fala assim: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa. Mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Então ele foi o quê? Um visionário, e sabia que enquanto o povo olhasse para o seu estado atual, ficaria desanimado. É isso que pode acontecer comigo e com você, irmão, irmã, principalmente com respeito à vida da igreja. Isso pode ocorrer. Se eu começar a olhar para mim mesmo, se você olhar para si mesmo, olhando os seus defeitos, as suas dificuldades, né, as situações ao redor, o que vai acontecer comigo e com você? Nós vamos ficar desanimados. Ó Senhor Jesus. E aqui no capítulo 2, versículo 4, olha só. Ele disse: corre e fala a este jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa das multidões de homens e animais que haverá nela. Por essa razão, sua mensagem foi de esperança. Está vendo aqui? Deus deu uma esperança para Zacarias. Primeiro, ele deu uma esperança para o profeta, para que o profeta pudesse transmitir para o povo. Pois dizia que após a reconstrução do templo, o Messias surgiria e traria futuro esplêndido para Israel. Aqui em Zacarias capítulo 1, de 1 a 6, fala assim: no 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou em extremo contra vossos pais, portanto diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejai como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Versículo 5. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançarão vossos pais. Sim, esses se arrependeram e disseram: como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos fez. Capítulo 3, versículo 8. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que assentam diante de ti, porque são homens de presságio, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Então, aqui era a promessa de Deus, né, do futuro esplêndido para o povo. Toda essa palavra era para animar o povo precisava de ser animado. Hoje a palavra que nós recebemos do Senhor por meio do seu profeta é uma palavra animadora. Irmãos e irmãs, precisamos estar atentos a isso. É uma palavra animadora. Deus está nos animando
por meio da sua palavra. E aqui no capítulo 4, versículo 9, fala assim: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos. Eu já li esse versículo, né? No 8:20, capítulo 8, versículo 20. Fala assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades. Está vendo? Deus, ele é maravilhoso. Versículo 23, assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Então Deus era um Deus de promessa e ele cumpria a promessa. Tudo isso era para quê? Para animar o povo. Aqui no capítulo 14, versículo 16 a 21, fala assim: todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias, versículo 17, das famílias da terra, não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, então virá sobre ela a chuva. Se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia será gravado, versículo 20, nas campainhas dos cavalos: santo ao Senhor, e as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Versículo 21. Sim, todas as panelas em Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Todos os que oferecem sacrifícios virão, lançarão mão delas e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia já não haverá mercador na casa do Senhor dos Exércitos. Então Deus estava o que? Animando o povo, que ele cumpriria sua promessa logo depois que o templo fosse reedificado e Jerusalém fosse totalmente reconstruída. Aleluia! Todavia, obedecer aos mandamentos do Senhor e praticar a justiça seriam condições necessárias para o desfrute das bênçãos futuras. Vou ler só o capítulo 8, Zacarias capítulo 8, versículo 16 e 17. Fala assim: nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo. Então a palavra de Deus, ela era o quê? Ela era justa. Deus era justo. Antes eu vou ler o versículo, agora eu vou ler o versículo 16, que fala assim, capítulo 8. Eis as coisas que deveis fazer: falai a verdade, cada um com o seu próximo, executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. De nada adiantaria o templo ser edificado se a condição espiritual do povo também não fosse restaurada, está vendo? Então Deus, ele fez a promessa, ele cumpria a promessa, mas haveria necessidade também de quê? De uma restauração, a condição espiritual do povo fosse mudada. Aleluia! Zacarias deu bastante ênfase a esse aspecto. Então Zacarias, ele deu ênfase, ele viu que para que tudo corresse bem entre o povo, para que o povo animasse, Deus ia cumprir a promessa, mas também a condição do povo em si deveria ser mudada. Conhecido como o mais messiânico e apocalíptico dentre os livros do Antigo Testamento, o profeta menor falou com bastante precisão acerca das duas vindas do Cristo. Ele viu Cristo como o renovo de Israel. Nós lemos esse versículo, né? No capítulo 3, versículos 8 e 9. Nós podemos repetir para os irmãos ficarem claros. Zacarias capítulo 3, versículo 8 e 9. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do trono. Tomou esse a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhes as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade
e te vestirei de finos trajes. Então, ele viu Cristo como o quê? Como renovo. Também vamos ler o capítulo 6, versículo 12. E disse-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Então Zacarias, ele viu isso. Ele viu Cristo como o renovo de Israel, como rei sacerdote, isto é, aquele que reunirá o sacrifício e a realeza. Está no capítulo 6 de Zacarias, versículo 13. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Ou seja, ele reunirá o sacerdócio e a realeza nele mesmo. Viu sua entrada triunfal em Jerusalém, capítulo 9, versículo 9. Alegrai-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, quando o Senhor entrou em Jerusalém montado naquele jumento. Justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então aqui Zacarias já estava o quê? Ele já estava falando da vinda do Senhor. Está vendo como que Deus é maravilhoso? Ele já estava se manifestando, né, para o povo de Israel e eles não entenderam nada. Senhor Jesus, como aquele que reina no milênio, capítulo 9, versículo 10. Destruirei os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Então ele vai reinar, ele é aquele que reina no milênio como bom pastor. Ele também é o quê? Ele é o bom pastor. Capítulo 9, versículo 16. Fala assim, o Senhor meu Deus naquele dia os salvará, como o rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. Viu os seus sofrimentos, a traição, né? Capítulo 11. Ó Senhor Jesus, maravilhoso, Zacarias é maravilhoso. Precisamos lê-lo e relê-lo, né? Se você ainda não leu Zacarias, é bom ler Zacarias e reler Zacarias, entrando de uma maneira bem gostosa na palavra do Senhor. Capítulo 11, versículos 12 e 13. Eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não deixai-o, pesaram. Pois, por meu salário, 30 moedas de prata, misericórdia. Então o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro, na casa do Senhor. Está vendo? O Senhor foi traído e entregue por qual quantia? 30 moedas de prata, né? Judas entregou o Senhor na mão dos sumos sacerdotes, dos judeus, por 30 moedas de prata. E a sua segunda vinda, quando os judeus se arrependerão de tê-lo rejeitado e matado. Capítulo 12, versículo 10. Sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um gênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Quando o Senhor ter voltado, o Senhor vai aparecer para os judeus e eles vão se arrepender de tê-lo rejeitado e matado. O Senhor veio para eles, mas eles rejeitaram o Senhor. Por meio disso, 8 visões de Zacarias, por meio de 8 visões, Zacarias detalhou o plano de Deus para Israel. Tais visões revelaram que o povo contraria com o socorro, com o socorro do Senhor, com grande prosperidade, e viveria um avivamento espiritual dentre as outras benesses que essas visões apontavam. De caráter profético, muito dessas visões tiveram cumprimento parcial, ainda no tempo que foram proferidas. Porém,
outras ainda aguardam cumprimento. Quando Cristo vier em sua segunda vinda, ele restaurará por completo a glória de Israel, fazendo deles sacerdotes em seu reino. Isso nos mostra que o cumprimento da promessa de Deus pode até tardar, mas não falhará. Então, muito do que o Senhor prometeu, falou, aconteceu naquela época. Mas muitas daquelas promessas que Zacarias viu por meio da palavra do Senhor ainda irão acontecer. Ou seja, muitas das promessas de Deus pode até tardar, mas elas não falham. Por isso nós precisamos crer no Senhor. Toda a palavra de Deus para mim e para você é para nos animar, é para sustentar, para fortalecer a nossa fé, para que eu e você não fiquemos desanimados, para que eu e você não sejamos envolvidos pela presente era, para que eu e você não nos cansemos. A vida cristã, a vida de Deus por meio da sua palavra, não é uma palavra de cansaço, para trazer desânimo, para trazer desencorajamento, não é para que nós paremos no meio do caminho, mas a palavra de Deus para mim e para você é para nos trazer ânimo, para nos dar bom ânimo, para nos levantar, para nos colocar de pé, para que nós possamos continuar avançando e nunca parar. Nós não podemos ser como o povo de Israel, parar no meio do caminho, desanimado por alguma coisa, alguma situação. Muitas situações irão acontecer, mas nós precisamos avançar. E a palavra de Deus é um encorajamento para mim e para você. Amém? Então essa palavra de Zacarias, ele não usou a força e nem usou o poder. Mas por meio de que ele encorajou o povo? Por meio da palavra. Então a palavra de Deus para mim e para você hoje é uma palavra de encorajamento. Amém? Se você gostou dessa palavra, né, ainda não tem a assinatura do Java, eu te encorajo a fazer a sua assinatura do jornal Árvore da Vida. Na descrição embaixo, né, do vídeo, você tem 2 contatos lá. E se você gostou dessa palavra, né, e vê que tem mais pessoas a qual você conhece e que gostaria que ouvisse essa palavra, ou que ouvisse uma mensagem, né, de ajuda, não autoajuda, mas uma mensagem de encorajamento no canal da Igreja Ribeirão das Neves, eu te encorajo você a divulgá-la, né? Passar para alguém que você gosta, alguém que você ama, um familiar, um amigo. Amém? E se você gostou, dê o seu joinha, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, e que Deus te abençoe, tá bom? A palavra de Deus não é para te incriminar, não é para te jogar para baixo. A palavra de Deus ela é essencial para todos nós, tá bom? É uma palavra de encorajamento. Amém? Deus abençoe você, sua casa, que a palavra de Deus te encha de paz, de encorajamento e muitas bênçãos, em nome de Jesus.